Economia é com ela, Juliana Rosa. Oi, Juliana Rosa, tudo bem? Tudo É, bom, Ineg, Débora? Oi, Boa Ju. tarde. Você tem uma Bíblia aí, por acaso, não? Uma Bíblia, não. Para você eventualmente jurar sobre ela, que é uma das últimas vezes que a gente fala desse assunto, porque agora parece que está chegando a data final e que eles vão finalmente anunciar os tais cortes, né? E daí a gente passa a falar de outras coisas, né? A economia brasileira é tão complexa e fica o corte, o corte, o corte, até porque tem que falar mesmo dele, né? Falei o quê? E hoje teve reunião e vai ter mais reunião, né, Juliana Rosa, sobre esse assunto? Pois é, tomara, né, Ineg, que seja o ponto final dessa novela interminável do pacote, como você gosta de chamar. Boa tarde para você, Débora, boa tarde para o nosso ouvinte. Teve uma reunião logo cedo, então, com o ministro da Fazenda, outros integrantes ali da área econômica, com o presidente Lula. E como a Haddad já tinha falado, a reunião de hoje era para apresentar para o presidente Lula a versão final desse texto, incluindo os militares, que o que o presidente Lula ele pediu, e por isso essa demora, era que na hora de comunicar a decisão de corte de gastos, não passar a mensagem de que o corte estava sendo feito apenas nos benefícios sociais, que houvesse ali a inclusão de outras categorias para mostrar que havia um compartilhamento de esforços para poder fazer o governo reduzir o ritmo de crescimento dos gastos. Os militares, o Haddad já confirmou que vão contribuir com um corte anual em torno de 2 bilhões de reais, isso incluindo o estabelecimento da idade mínima de aposentadoria. Hoje os militares se aposentam por tempo de serviço, que dá aí uma aposentadoria média em torno dos 53 anos, e agora com a idade mínima, a aposentadoria seria os 55 anos, 2 anos a mais de contribuição. E outro tema que eu sempre ouço já há muito tempo ali na equipe econômica é acabar com a possibilidade da chamada morte fictícia, do militar ser expulso da corporação e a família ainda ter direito a receber pensão. É considerado pouco, mas o que o governo tenta nesse momento é fazer algum tipo de abertura para incluir essa discussão de outros segmentos, de outros setores. Por exemplo, o Congresso Nacional também sendo chamado aí para ser incluído dentro do pacote, colocando emendas parlamentares como uma forma de poder haver bloqueio de parte delas numa necessidade de segurar gastos para poder atingir as metas fiscais. O Eneg, a gente sabe que é difícil, o judiciário, por exemplo, era um que tinha que estar nesse pacote de corte de gastos, com férias de 2 meses, com privilégios que não acabam mais, auxílio de tudo que é tipo. Agora, o que a gente está vendo o governo sabe que ele vai precisar anunciar, e ele está tentando, com essa retórica, incluir outras áreas mais privilegiadas, para não parecer que está sendo só corte nos benefícios sociais, e passar uma mensagem que ele sabe que é importante do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico, porque a questão principal ali dentro do governo, Eneg, mesmo que o presidente Lula não acredite na importância desse corte de gastos, é que isso está gerando uma perspectiva de inflação maior. E é ali que tira voto, é ali que cai a popularidade de qualquer governo. Vide a discussão toda do Donald Trump nos Estados Unidos, onde a questão inflacionária é central para explicar o ganho do Trump nos Estados Unidos. Então, inflação é algo que está preocupando. Hoje o Banco Central divulgou uma nova rodada de aumento nas previsões de inflação, está subindo com força para o ano que vem. A previsão de juros aumentou de novo para o ano que vem. Isso é menos crescimento, né, Oneg? Então, olhando pelo menos para a inflação, que é como a gente conversa sempre, né, a parte do corpo humano mais sensível é sempre o bolso. Então, é ali que o governo está mirando para anunciar esse pacote que a gente espera que saia e a gente não precise mais falar que Pois é, vai sair, a gente se encontre da próxima vez falando, saiu. saiu. É isso que a gente espera. Agora, Juliana, a impressão que eu tenho, e eu acho que não é uma impressão propriamente, mas eu queria te ouvir sobre isso, é que num passado os governantes conseguiam
talvez por acesso a dados que não circulavam na sociedade com a mesma rapidez, manipular a informação e, de alguma maneira, segurar a reação do mercado por algum tempo. Tinham mais poder também sobre a ação dos mercados, né? Eu me lembro que o ex-ministro Delfim Neto, por exemplo, ele conseguia manipular o índice de inflação. E durante muito tempo ele fez isso. Então a FGV ia colher os dados, coletar os indicadores na cidade do Rio de Janeiro. Chegava lá, o Brasil estava com problema de falta de um determinado produto, e aí o governo dava um jeito de abastecer o Rio de Janeiro com aquele produto para não aumentar o preço. Essa manipulação governamental, que é um objetivo, né? O governo adora manipular os dados, ficou cada vez mais difícil. Então, quando o governo agora diz, eu fiz um corte X, não importa se ele venha dizer, este corte é maravilhoso, é extraordinário, os adjetivos que o governo usar vão ser desprezados pelo mercado, né? Ou seja, se o corte for maravilhoso e incrível, o governo não precisa adjetivar. Se adjetivar, porque o governo adora fazer aquelas campanhas, corte já, viva a tesoura, seja lá o que for, né? Tudo dá um jeito de dar um pacote, uma embalagem. O mercado só pega realmente o suco para ver o que disso se pode concluir, não é? Não adianta falar demais, dizer o corte é profundo, diz o Haddad, né? O mercado, você não acha que hoje em dia está muito mais instrumentalizado para poder olhar e tirar essa conclusão sem a orientação do governo, Juliana? Com certeza, Oineg. Você tem aí um trabalho importante que é feito com base em vários detalhes ali do orçamento público. Hoje tem uma transparência muito grande. Então, é com base nisso que os analistas do mundo todo estão olhando. Então, desde o começo do ano, quando o governo falava que o gasto previdenciário, por exemplo, ia ser X e todas as contas mostravam que ia ser muito maior, tanto é que ele agora está tendo que bloquear quase 20 bilhões justamente porque o gasto previdenciário foi muito maior, não era surpresa para ninguém. O governo fazia um discurso, só que nas contas dos economistas, todo mundo já trabalhava com esse estouro, com esse gasto maior previdenciário. Então, todas as premissas, as expectativas são baseadas a partir desses cálculos de grandes especialistas no assunto. Então, o governo sabe que não adianta ele anunciar um pacote meia-boca, que todo mundo já está com os números na mesa, todo mundo já sabe aonde está o problema, o que vai ser necessário, e a partir do anúncio, aquilo vai de encontro ou não a esses cálculos que já estão prontos, né? A gente fala disso já há muito tempo, é uma questão crônica no país. A questão é que o governo está sendo muito cobrado, Oineg, porque o gasto ele está sendo tão excessivo que tem a questão do aumento da dívida do Brasil de forma infinita, né? Nenhuma regra fiscal com esse ritmo de crescimento do gasto consegue frear o crescimento da dívida do Brasil, e a nossa dívida ela passa de 90% de todas as previsões. Isso torna o país mais vulnerável, né? Um país que não para de se endividar, cada vez se pede mais, se cobra mais juro desse país para poder financiar a sua dívida, e é assim que acontece. E a outra questão, né, que o governo está sendo muito cobrado também, é que o gasto está estimulando demais o crescimento, está gerando muita inflação. Então, ou ele freia também para segurar gasto, tanto para segurar o crescimento da dívida, quanto para tirar o impulso da inflação, né? Porque as contas estão mostrando que não está fechando ali a questão inflacionária. Então, ou aumenta-se juros, ou o governo contribui segurando o ritmo de crescimento do gasto para fazer sua parte também. Então, isso tudo já está registrado, tem um raio-x detalhado, viu, Oineg? Todo mundo sabe fazer conta, e é isso que o governo vai ter que demonstrar ali, que vai estar alinhado às expectativas que são essas aí, né? Corte estrutural, corte para valer. É isso aí. Juliana Rosa, Economia com você, e a gente volta a conversar aqui no Band News no meio do dia amanhã. Valeu, obrigado. Beijo.